Está quase a terminar a temporada do Sporting Clube de Portugal. Vamos aos temas que vão marcar o programa de hoje. O Sporting bateu o Portimonense por 3-2 no Algarve em nova exibição de Pablo Sarabia. Desta vez o internacional espanhol foi suplente utilizado, mas precisou de apenas 20 minutos para fazer a diferença e ser decisivo frente aos albinegros. Depois do Portimonense, o Sporting fecha a temporada com uma recepção ao Santa Clara no próximo sábado, na despedida da época e do estádio José Alvalade. Os Leões contam com o apoio em força dos sportinguistas nas bancadas, num jogo que se quer de casa cheia para o adeus a 2021-2022. O Sporting bateu este domingo o Benfica por 79-75 e conquistou pelo terceiro ano consecutivo a Taça de Portugal. Os Leões de Luís Magalhães somaram o terceiro título da época e agora viram atenções para o Campeonato Nacional. Temas centrais do Raio-X Sporting desta noite, que volta a contar com Miguel Braga, Manuel Fernandes. Daqui a pouco vamos ter também o Pedro Azevedo. Hoje não vamos ter o João Olivença em direto, mas ele vai mais à frente participar também no programa. Muito boa noite aos três. Bem-vindos. Miguel, o basquetebol do Sporting conquistou a terceira Taça de Portugal consecutiva e o terceiro título da época também. Vai ficar por aqui ou há mais? Boa noite, André. Primeiro, espero que não, mas vamos agora para os play-offs e a única certeza que tenho é que esta equipa vai lutar até ao fim, como o tem feito até agora e que lutará sempre até ao último segundo jogo. Manuel, desta vez foram precisos apenas 20 minutos para Pablo Sarabia voltar a fazer a diferença e voltar a ser decisivo. É um jogador único no Campeonato Português. Há algum outro jogador ao nível do Internacional Espanhol? Boa noite a todos. André, eu costumo dizer uma coisa e gosto muito de utilizar esta palavra. Há jogadores que têm uma coisa que é a classe. E é o que Sarabia tem. E não há muitos. No Campeonato Português não há muitos. Há alguns, e nós temos também mais um ou outro, mas a classe do Sarabia acho que é única e só ele consegue fazer magia com a bola. A forma como ele coloca o pé à bola para finalizar, para assistir, é de um jogador de top. É um jogador de top que temos ali. Muito bem, Pedro Azevedo, boa noite, bem-vindo ao Raio-X Sporting. E a ti pergunto-te, tivemos um golo anulado por um fora de jogo de 2 centímetros no clássico do Estádio da Luz, muito contestado naturalmente pelo Benfica. Este tipo de lances são a prova de que a tecnologia de facto é muito importante até para proteger os árbitros de campo. Sim, boa noite. Antes de mais, boa noite a todos. Eu creio que nesta fase já ninguém duvida da utilidade do VAR e só por uma fé se pode dizer que não é uma ferramenta útil ou que não trouxe mais verdade desportiva ao futebol. Durante toda a época vimos lances mal avaliados em campo, que é normal, depois serem revertidos após a intervenção do VAR. Vamos continuar, sem dúvida que vamos continuar a ter lances de análise subjetiva em pontapés de penalti, em expulsões, o lances de fora de jogo que continuam a ter intervenção humana na colocação das linhas, por exemplo, ou na seleção dos frames. Mas o facto é que há trabalho a fazer para melhorar, mas é um facto, sem dúvida, que não há quaisquer dúvidas em relação aos benefícios que o VAR trouxe ao futebol. E nós daqui a pouco vamos também regressar ao futebol. Começamos pelo basquetebol, que conquistou ontem a terceira Taça de Portugal consecutiva, a oitava do palmarés do clube, naquele que foi também o terceiro título da época para os Leões de Luís Magalhães.
Mais uma taça de Portugal para o basquetebol do Sporting, Miguel, e acaso para dizer que acabou a brincadeira, tal como disse o treinador adjunto Ivan Kusturkov. Está definitivamente de volta o basquetebol leonino? Sim, eu acho que o acabou a brincadeira também foi uma brincadeira, porque o que no fundo acabou foi a segunda fase do campeonato e vão começar agora os play-offs e isso sim é a fase de todas as decisões. Mas o importante realçar aqui é que foi a terceira vitória consecutiva do Sporting na Taça de Portugal e que este ano somos a única equipa que poderá ganhar as 4 provas em disputa em território nacional. Já ganhamos, como disseste no início, a Supertaça, a Taça Hugo dos Santos, que é a Taça da Liga, e agora a Taça de Portugal. E diria que temos muita fé que Luís Magalhães e os seus pupilos continuem a fazer história e que continuem a acreditar até ao fim, porque de facto os jogos só acabam quando os árbitros assim o dizem, quando o tempo acaba. E esta vontade que têm de lutar por cada ponto e até ao fim é algo que esperamos e temos esperança, obviamente, que agora seja materializado novamente nos play-offs. Esta é uma equipa que sofre e que resiste até o último ponto, até ao último segundo, como aconteceu ontem em Albufeira, frente ao Benfica. Sim, e é isso que eu acho que podemos esperar das equipas do professor Magalhães. É esta luta constante, é este acreditar. Nem sempre as coisas começam da melhor maneira, mas há esta crença e esta vontade de trabalhar e, de facto, depois temos jogadores que continuam a fazer a diferença, dentro de campo e isso acaba por ser sempre o mais importante. Este foi o 6º título em 8 possíveis desde 2019, o ano da reativação da modalidade. O que é que isto diz da força deste projeto? Eu acho que é sinal que foi feita uma aposta com corpo, tronco e membros, ou seja, e diria também que obviamente toda a estrutura está de parabéns pelo facto de se ter conseguido montar uma equipa tão competitiva em tão pouco tempo e de continuarmos a fazer estes feitos. É de facto, eu acho que devemos realçar isso, uma equipa que regressou há tão pouco tempo à primeira divisão, digamos assim, estar nesta altura e nesta época em concreto, ser a única que tem a possibilidade de conquistar os 4 títulos disputados em Portugal, eu acho que diz muito do trabalho que está a ser feito e do trabalho que obviamente temos pela frente, mas acho que os títulos falam por si e têm sido de facto vários títulos que esta equipa tem conquistado. Já muita coisa se dizia sobre a modalidade, sobretudo depois daquele período mais complicado que a equipa viveu. Os jogadores, ouvimos isso ontem também nas declarações da Sporting TV, foram agradecendo o apoio dos adeptos por nunca terem desistido da equipa e se terem mantido ao lado da equipa, mesmo durante esse período. Mas como é que registaste estas palavras? Primeiro foi um período que temos todos pensar que foi um período complicado, porque tivemos algumas baixas e também um excesso de jogos, ou seja, tivemos jogos europeus à mistura e isso acabou por fazer moça. Mas também acho que é muito importante, e os jogadores são os primeiros a dizer, é muito importante ver o apoio, sentir o apoio dos adeptos, olharem para as bancadas do pavilhão e o pavilhão estar cheio, como esteve este fim de semana no jogo de handball. E acho que o apoio dos nossos sócios e adeptos é fundamental para que as equipas continuem a dar o seu melhor. Falavas aí nas baixas com Travant Williams, um jogador fora de série nesta equipa e também no campeonato português, no basquetebol português. Tudo fica diferente, não é? Há de facto jogadores que têm esse poder de fazer a diferença. Mas Travant é um jogador fora de série, como tal encaixaria em qualquer equipa nacional. Foi mais uma vez o MVP do jogo, mais uma vez o MVP de uma final e acho que isso diz tudo sobre ele. É de facto um jogador diferenciado e espero que o continue a ser, obviamente. A época histórica de 2020-2021, eu pergunto porque de facto foi uma época notável a todos os níveis, foi a melhor de sempre por parte de um clube desportivo em Portugal. Parece-te que de alguma forma criou aqui uma ilusão junto dos adeptos de que seria possível repetir essa temporada todos os anos, ou seja, vencer tudo, vencer os principais campeonatos. Pergunto isto porque esta época, obviamente, o Sporting não vai repetir a época anterior, já não vai ganhar todos os títulos nas modalidades como na temporada anterior, mas de facto parece que existiu essa ilusão e que o importante é que as equipas sejam competitivas e que estejam nas decisões, e isso está a acontecer também esta época. Primeiro, a época anterior foi de facto histórica, que isso
Não há qualquer dúvida. Agora, eu acho que as modalidades do Sporting Clube Portugal sempre nos habituaram à luta e à conquista de títulos. E prova disso são, enfim, as centenas, milhares de taças que temos no nosso museu. Mas acho que disseste bem, o foco é estar nas decisões. Apenas um vai ganhar no final. O importante e aquilo que é exigido a qualquer equipa do Sporting é que esteja na luta pelo título e, obviamente, se ganhar, melhor. E por isso pergunto mesmo, agora vem aí o campeonato, o Sporting vai lutar pelo título, vai aos play-offs para revalidar o título nacional? Acho que esta equipa vai com a atitude que nos tem habituado nos últimos anos, ou seja, que é uma atitude muito competitiva e uma atitude de acreditar nas suas capacidades até ao fim. Se vai revalidar o título, o meu desejo, e diria de qualquer sportinguista, é que obviamente que o faça. Mas agora a única certeza que eu tenho é que vão lutar por esse objetivo e no final faremos as contas. Fica então registado este título, mais um para o basquetebol do Sporting, que agora, depois destes 3, se foca no campeonato e na possibilidade, como dizia aqui o Miguel, de ser a única equipa a conquistar 4 títulos nesta temporada. Vamos então ao futebol e à vitória do Sporting em Portimão, na penúltima jornada do campeonato. Um triunfo por 3-2 sobre o Portimonense. No final do jogo, Ruben Amorim elogiou a resposta dos jogadores num contexto que não era fácil para a equipa. Tiveram qualidade e tiveram azar na forma como sofreram os golos. 2 saídas do Portimonense deram golo, um livre, onde o lance estava controlado e podíamos não ter feito falta. O outro, o Inácio, acontece, a sair a jogar. Sofremos golos nessa fase, já tínhamos mas dominámos sempre o jogo. Tivemos várias oportunidades, sempre a controlar o jogo, e tiveram uma grande resposta. E para além de tudo o que saber antes do aquecimento, que o Porto era campeão, e mesmo assim começar o jogo a ganhar, depois o Portimonense dar a volta, e na segunda parte, mesmo não começando muito bem em termos técnicos, foi uma grande resposta dos jogadores. Não esperava outra coisa e foi uma vitória clara da equipa do Sporting. Uma vitória clara por parte do Sporting, os números também dizem isso mesmo. Vamos olhar para as estatísticas deste triunfo dos Leões em Portimão, com muitos remates, 28 do Sporting contra 5 do Portimonense, o domínio total por parte da equipa de Ruben Amorim, também com muito mais ações na área adversária, 46 contra 10 do Portimonense. Destaca aqui também, por exemplo, para a eficácia de passe, 90 contra 69%, ou para a posse de bola, 70% por parte do Sporting e apenas 30% por parte do Portimonense. E falávamos aqui, Miguel, de facto, neste contexto que não foi fácil. O Ruben Amorim também falou sobre isso para os jogadores do Sporting, que sabiam que já não tinham a possibilidade de revalidarem o título. Mesmo assim, tivemos uma equipa desde o início à procura de dominar o jogo, de marcar golos, de vencer. Mesmo não tendo ganho o campeonato, de facto, teve uma postura de campeão, uma vez mais, esta equipa do Sporting em Portimão. Sim, teve uma postura de muito brio, ou seja, os jogadores perceberam e sabem que representam o Sporting Clube Portugal, sentem a camisola e por isso sabem que, independentemente das contas do título já estarem atribuídas, que continuamos a ter objetivos, ou mini-objetivos por cumprir, e que ganhar o jogo em Portimão era um deles. Como disseste muito bem, eu acho que foi um jogo de sentido único. O Ruben também o disse, tivemos azar em 2 golos. O primeiro, um ressalto numa barreira, o segundo, um mau passe do Inácio, que acabou com o golo do Portimonense. Agora, o importante foi que a equipa não desmoralizou, nem os jogadores individualmente, nem a equipa coletivamente, e acabámos por dar uma ótima resposta e com muitos lances para fazer golos, e a vitória é inteiramente justa. Também lhe parece, Manuel, um jogo de sentido único em Portimão, independentemente destes 2 golos marcados pela equipa da casa? Se não tem acontecido o primeiro golo do Portimonense, que foi a primeira vez que o Portimonense praticamente chegou perto da área do Sporting, até ali não tinha feito nada, o Sporting foi dominador, quis ganhar logo o jogo, fez 1-0, o Tabata, dominámos totalmente o jogo. Agora, depois deu-se aquelas coisas que muitas vezes acontecem num jogo de futebol de forma inesperada. E o futebol é bonito muitas vezes, por isso eu estava a ver o jogo e estava tão confiante de se o Sporting vai ganhar 3 ou 4 com facilidade. Mas aquele gol galvanizou o Portimonense. O Portimonense
nessa fase, se calhar aproveitou um bocadinho a perturbação do Sporting e conseguiu o segundo gol. Gonçalo Inácio vai a sair com a bola, a dar acolates e o jogador interceptou, mas depois acontece que, e isto é importante no miúdo de 20 anos, Gonçalo Inácio, na segunda parte, qualquer jogador podia sentir, de facto, aquele erro clamoroso que teve. Mas não, na segunda parte esteve muito concentrado e foi um esteio da nossa defesa. Na segunda parte jogou muito bem. Eu acho que até na primeira, tirando esse lance em particular... Sim, ele estava bem, mas... Porque até se viu o Inácio a subir com bola várias vezes e até novamente a tentar o remate de longitude. Ou seja, eu acho que ele está cada vez com mais confiança e temos de nos lembrar sempre que ele apenas tem 20 anos. É isso mesmo. Eu acho que essa parte é o essencial e é bom perceber que um jogador, como o Manel está a dizer, com aquela idade, ao errar, não se deixa vir abaixo. Muito pelo contrário. É isso mesmo. Foi isso que se notou. Agora, penso que o Sporting depois, com a entrada de Sarabia, temos que realçar o terceiro gol é um hino ao futebol, a forma, o passe tenso, o cruzamento tenso, o encostar a bola no lado contrário, que o guarda-redes está balanceado. Isto já está ao alcance dos predestinados e eu acho que o Sarabia é um predestinado para o futebol. Não é por acaso que ele é titular da seleção espanhola, é um jogador que veio aqui ao Sporting e os sportinguistas estão muito felizes e satisfeitos de o ter na nossa equipa. É uma pena não podemos contar com ele, mas a vida é mesmo assim. Eu penso que o Sporting arranjará outras soluções. Poderão não ser tão boas, mas normalmente Rubén Amorim, Hugo Viana e Frederico Varandas escolhem jogadores com talento, com criatividade, e é isto que o Rubén Amorim, melhor que ninguém, sabe quem é cá de ir buscar para substituir Saraiva. Já tem, em minha opinião, já tem lá um ou outro que estão a evoluir, que é o caso do Edwards, é o caso do Tabata, que querem uma oportunidade para segurar o lugar, mas eu penso que o Sporting nesse aspecto está no bom caminho e este ano, em minha opinião, fez um campeonato, tirando 2 jogos que eu não gostei, de resto fez um campeonato excelente. Volto a dizer e a afirmar, é a minha opinião pessoal, o Sporting perde o campeonato nos 2 jogos com o Futebol Já lá Clube do vamos Porto. também a esse balanço. Nesse balanço, então sim, podemos fazer vamos ter tempo para comentar, para fazer esse balanço, até porque vamos olhar para as palavras de Rubén Amorim. Mas continuando aqui neste jogo, Miguel, o Manuel falava em Pablo Sarabia e de facto foram precisos apenas 20 minutos ou pouco mais para fazer a diferença. Falávamos há pouco que entravam Anto Williams no basquetebol, aqui é o mesmo, mas no futebol são jogadores que não precisam de muito tempo, não é, para serem decisivos. Sabes que eu acho que jogadores com este talento, e estava-me a lembrar, e até estava a falar com o Manel antes de começar o programa, que também me lembro, há uns jogos que o Pedro Gonçalves estava no banco e entrou também na segunda parte, também da segunda parte, e parecia que também tinha revolucionado o futebol do Sporting. Ou seja, jogadores com este talento entrarem depois da equipa adversária, já ter corrido 60 ou 70 minutos, geralmente fazem moça e fazem muita moça porque têm de facto a tal classe que o Manel falou e têm uma qualidade muito acima da média. O passe que o Sarabia faz no início da jogada de uma ponta à outra do campo para seguir e finalizar, de facto é uma delícia vê-lo jogar e acho que tem sido uma delícia este ano. Ele bateu o seu próprio recorde em jogos do campeonato, ainda lhe faltam 3 golos para um recorde absoluto em termos de época, mas é uma época excelente. Acho que ele deu uma excelente resposta e acho que o nosso público também percebeu a qualidade do jogador que tínhamos ali. O Manuel falava ali na continuidade ou não do jogador e eu também te faço essa pergunta. É um jogador que vai fazer falta ao futebol português? Existe aqui alguma hipótese de continuidade? O que é que podes dizer aos sportinguistas? Os jogadores de qualidade fazem sempre falta ao futebol português. Depois acho que o nosso treinador, o Rubén Amorim, já falou de forma frontal relativamente ao futuro do Sarabia. E acho também o Sarabia, de uma forma muito bem educada e contida, também falou dessas possibilidades de futuro. Acho que é público, ele veio num negócio, digamos assim, do Nuno Mendes para o Sporting, veio por uma época, essa época está a chegar ao fim e nós só podemos agradecer a qualidade e a classe que ele emprestou, digamos assim, à equipa do Sporting esta época. Oh, Miguel, o Nuno Mendes, neste jogo, fez um passe igual ao do... Não viu? Não vi. Fez um passe igual ao do Gonçalo Inácio e fez gol do Troá. Igual.
igual. Não vi. Portanto, Vou ter também é que muito ver. isto novo, acontece, tem 19 aninhos, 20 aninhos, não é? De vez em quando acontece Mas isto. também é um jogador que não se vai abaixo com... Não vai, tem uma personalidade muito forte e o Gonçalo também tem. Se os jogadores falharem, eu lembro sempre do Michael Jordan, que falham todos, o que interessa é como é que se reage a esse falhanço e o que é que se faz a seguir. Não ir abaixo. E não ir abaixo. E não vão, eles não vão. Estes miúdos estão preparados para a alta competição. Avançando aqui, continuando neste jogo, Miguel, mas avançando para outro jogador em destaque, Bruno Tabata, foi de alguma forma surpreendente a titularidade do Internacional Olímpico Brasileiro. A verdade é que foi a primeira vez que ele alinhou como titular no campeonato. O que é que te pareceu a exibição dele? Ele que tem sido sempre muito elogiado por Rubén Amorim, tem tido problemas físicos, depois o vão afastando das convocatórias, mas quando é chamado, a verdade também é que corresponde em várias posições. Neste jogo em concreto, jogando ali na zona central da frente de ataque, o que é que te pareceu a exibição de Bruno Tabata? Acho que o Tabata já tinha dado boas indicações no outro jogo, exatamente nesta posição. E na primeira parte diria que estávamos perante um ponta de lança, porque ele marca um golo pleno de oportunidade e a cabeçada que vai à barra também teria sido outro. É de ponta de lança. Teria sido outro incrível. E eu acho que o Bruno, como tantos outros jogadores no nosso plantel, tem muita qualidade, mas de facto há esta luta intensa pela titularidade. O Ruben só pode escolher 11 para jogar de início e ficam muitas vezes, e acompanhamos o debate dos nossos sócios, dos nossos adeptos e amigos, enfim, falando uns com os outros, cada um tem sempre uma opinião para pôr um jogador, tirar outro jogador, etc. Eu acho que o importante é dar a resposta que o Tabata deu, ou seja, a partir do momento em que são chamados à titularidade ou a jogar, porque também outros jogadores deram essa mesma resposta vindos do banco, acho que o importante é darem tudo quando têm estas oportunidades e complicarem a vida no bom sentido ao treinador, de ele ficar com cada vez mais dúvidas sobre quem é que deve escolher no próximo jogo, e por isso acho que ele correspondeu e muito bem às expectativas. O Manuel falava aqui nos jogadores que já estão aí a aparecer também até para ocupar o eventual lugar e a eventual saída de Pablo Sarabia. Bruno Tabata é um desses casos. Já acha que Rubén Amorim também, ao lançá-lo a titular, e uma vez que o Sporting já tem a situação definida no campeonato, foi já a pensar na próxima temporada? Não, eu penso que ele naturalmente que ele quer ver Tabata um jogo completo como o fez em Portimão. E por outro lado também Tabata é um ex-jogador do Portimonense, se calhar até o pôs a jogar para... Agora o Tabata é um jogador diferente do Edwards, são jogadores totalmente diferentes. O Tabata é um jogador... O Edwards é capaz de ter mais talento que o Tabata, mas o Tabata é um jogador mais possante, é um jogador, aquilo que o Miguel dizia muito bem, a jogar à ponta de lança, ele faz para pleno de oportunidade, mas eu vi muitas vezes o Tabata a jogar sem posição definida, e o Rubén Amorim gosta muito deste tipo de jogadores, ou jogar sobre a esquerda, ou jogar sobre a direita, ou jogar pelo centro, e tipo vagabundo, e consegue fazer coisas interessantes, como fez agora neste jogo o Portimonense. Portanto, o Sporting, ou uma equipa que luta pelo título, como o Sporting, tem que ter sempre soluções. Não podem ser só 3 jogadores sempre a jogar durante todas as competições. É preciso haver ali opções à altura umas das outras. E eu penso que o futebol hoje tem muita competição e de facto, saindo do Sarabia, eu penso que o Sporting poderá ir buscar ainda outro jogador. Tem Paulinho, hoje no jornal veio que o Sporting precisa de outro jogador. Eu estive a ver o Tiago Tomás. O Tiago Tomás está a jogar numa posição no Stuttgart, que o Ruben também com certeza que sabe, pareceu-me um jogador mais solto, mais... É evidente que na Alemanha o Bayern Munique já estava campeão e não marcava ninguém, mas o que é um facto é que o Tiago Tomás está a fazer uma carreira muito boa. Não sei se ele ficará no Stuttgart, se virá. Portanto, eu penso que agora o Rubén Amorim tem, e a estrutura tem muito tempo para preparar uma equipa à altura daquilo que fizemos este ano e o ano passado. Eu penso que
nós sportinguistas, e eu aqui incluo-me no lote de sócio do Sporting, nós temos tido um orgulho muito grande daquilo que o Sporting tem feito nestes 2 anos, a dar muita luta, a ganhar, fomos campeões com todo o mérito. Este ano não fomos, mas lutámos sempre pelo título até o fim e, portanto, acho que isto não acontecia na vida do nosso clube já há uns anos e há que realçar, de facto, este trabalho que está a ser feito e vamos, com o Rubem Amorim e com esta estrutura, preparar para o ano para lutarmos mais uma vez e tentarmos recuperar o título. Muito bem, vamos olhar, entretanto, para a arbitragem deste Portimonense Sporting. Pedro, vamos começar por um lance aos 12 minutos. Há mão ou não de Marcos Edwards na assistência para o primeiro golo do Sporting, do Bruno Tabata? Portanto, contextualizando, um ataque do Sporting pelo lado direito. Num primeiro momento, o Edwards faz um passo para o interior da área e após o corte do adversário, a bola acaba por ressaltar no próprio Edwards. Após algumas repetições é possível ver que a bola bate no peito, portanto lance sem qualquer infração, o golo bem validado a favor do Sporting. Depois, aos 2 minutos da compensação da primeira parte, há mão ou não de Pedrão na área do Portimonense? Desta vez é um lance do lado esquerdo, o Palhinha vai à linha e cruza para trás. O Pedrão intercepta a bola e na altura fica a dúvida também se o corte teria sido feito com o braço ou com o peito. Novamente, através de repetições, é possível ver que o Pedrão recua o braço e a bola acaba por lhe embater no peito. Portanto, uma vez mais, boa decisão ao não assinalar qualquer infração. No caso, não há mão de Pedrão. Minuto 76, Bruno Tabata está em jogo no segundo golo do Sporting, ele depois faz a assistência para o golo de Sarabia. Sim, portanto, no caso há 2 momentos de avaliação, na fase inicial, no momento em que o Nuno Santos lança o Tabata e depois quando o Tabata faz o cruzamento para o Sarabia. A dúvida principalmente que se colocava era então a posição do Tabata no momento do lançamento do Nuno Santos, mas após em campo o árbitro assistente valida o golo, o VAR, após a colocação das linhas, acaba por validar essa decisão, pois Tabata estava em jogo em 64 centímetros. Minuto 81, é bem anulado aquele que seria o 4º golo do Sporting a Nuno Santos? Sim, um golo bem anulado. O Edwards remata para a defesa do guarda-redes do Portimonense. O Nuno Santos faz a recarga para golo. A decisão inicial do árbitro assistente foi a de validar o golo, mas o VAR acaba por reverter essa decisão, pois no momento do remate do Edwards, o Nuno Santos encontrava-se adiantado em 72 centímetros. Portanto, falávamos há pouco da importância do VAR. Este é um caso claro de decisão errada do árbitro assistente em campo, bem revertida pelo VAR. Não, Deus, parabéns. Muito bem, não temos aqui casos neste Portimonense Sporting. Qual é que é a nota, Pedro, da arbitragem de Rui Costa? Portanto, nota 4, uma boa arbitragem, tranquila, sem grandes casos, uma arbitragem consistente do Rui Costa. E passamos para a nota do João Olivença à exibição tática do Sporting em Portimão. Eu acho que a equipa do Sporting, independentemente de estar a perder na primeira parte por 2-1, sempre deu a sensação que poderia vencer o jogo até por uma margem até mais dilatada. E eu explico porquê. Porque o Sporting manteve uma boa circulação de bola, manteve uma boa posse de bola no meio campo contrário, dificultando muitas vezes a equipa do Portimonense a organizar-se defensivamente. Teve a sua linha defensiva muito posicionada à frente, o que significava que os nossos jogadores, principalmente os do meio campo e principalmente os das alas, estavam constantemente no meio campo contrário por 2 razões. Para evitar a capacidade de construção adversária e para também, quando recuperar a bola, ter a capacidade logo de criar ali um contra-ataque e criar uma situação de finalização. Mas não só isso. E a primeira imagem que eu queria destacar é o 11 inicial, e eu queria destacar 2 jogadores. É certo que Sarabia fez 2 golos e foi determinante na vitória do jogo, mas eu queria destacar o Pedro Porro e o Nuno Santos como jogadores fundamentais naquilo que é a ligação
com o ataque e na capacidade de explorar os corredores laterais. Vemos que o Sporting atacou cerca de 44% das vezes pelo lado esquerdo e cerca de 32% pelo lado direito. E isto espelha muito aquilo que é o Sporting ultimamente. Tem sido uma equipa que explora bem os 3 corredores, mas que tem apostado ligeiramente mais nos corredores laterais. Outra imagem que eu tenho para mostrar, o segundo grafismo, explica a capacidade e eficácia de passe, desta vez, dos jogadores que jogam na zona média ou na zona ali de meio campo. Vamos imaginar que Pedro Porro e Nuno Santos muitas vezes ocupam os lugares, e é quase ao lado de João Palhinha e Mateus Nunes, e quando a bola entra em profundidade é que eles ocupam o espaço no meio campo contrário. E o que é que nós vemos? Vemos uma eficácia de passe tremenda de João Palhinha e vemos Mateus Nunes também muito próximo. E depois vemos Nuno Santos e Pedro Porro com 84% e com 88%, e achamos que se calhar é normal, mas esquecemos que esta porcentagem de passos já estão incluídos os passos em profundidade, que são de risco, e os cruzamentos, que muitas vezes acabam por não ser interceptados. E se nós juntarmos todos os passos feitos, principalmente pelo Pedro Porro e pelo Nuno Santos, vemos que são 2 jogadores que tiveram uma preponderância grande e um acerto enorme para aquilo que são os laterais habitualmente nos jogos de futebol. A segunda imagem espelha aquilo que depois é a criação de oportunidades. Ou seja, se na imagem anterior mostramos que a equipa tinha uma grande capacidade de manter a bola e uma grande capacidade de fazer passos com sucesso, aqui mostramos aquilo que são os passos-chave para golo. Ou seja, levar a bola para zonas de finalização e criar passos que originem situações para o Sporting marcar. E aqui vemos que houve vários jogadores que fizeram esse tipo de passos. Tabata com 3, Marcos Edwards com 4, Pedro Porro com 4 e Nuno Santos com 5 passos. O que significa que são várias situações de finalização, mas que o Sporting só conseguiu marcar 3 golos. Poderia ter marcado muito mais pelos elementos que eu já falei, pelos dados estatísticos que eu enumerei agora. O último dado é um dado estatístico mais global daquilo que foi feito durante toda a partida, e nós verificamos que, a nível global, a equipa do Sporting teve uma eficácia de 90% no passe. O que significa que falhou muito poucas vezes ou foram muito poucos falhados. E não podemos esquecer que nós estamos a falar do passe curto. Estamos a incluir passos de risco, novamente, em profundidade, cruzamentos, passos que muitas vezes são feitos entre as linhas adversárias, e mesmo assim o Sporting tem uma eficácia de 90%. E esta eficácia permite que o Sporting crie situações para golo. Os tais 28 remates à baliza. Desses 28 remates, só 8 é que estão enquadrados com a baliza. E isso é a tal questão que o Ruben Amorim muitas vezes fala, de termos de ser mais eficazes, uma melhor definição na finalização, e isso leva depois que o Sporting vença jogos. O Sporting marca golos, e isto é muito importante, e este ano teve melhor ataque que a época passada, porque cria muito mais do que criava a época passada. Isto é fundamental para os adeptos também perceberem. A posse de bola de cerca de 70% espelha precisamente todos os dados que eu referi anteriormente. Espelha a capacidade de passos com sucesso, espelha a capacidade de criar passos-chave para finalização e espelha a capacidade do Sporting de continuamente criar oportunidades de golo e criar muitos remates à baliza. Portanto, olhando para os dados estatísticos gerais e olhando para o jogo como foi, vemos que o Sporting foi claramente superior, na minha ótica. Poderiam ter sido 3, como poderiam ter sido mais golos, porque foram criadas muitas situações e o Sporting controla o jogo pelos dados demonstrados. E ficamos com mais uma análise tática do João Olivença. Miguel, entretanto vem aí o Santa Clara, é a despedida de Alvalade desta época, e eu pergunto se de facto chegar aos 85 pontos é quase uma questão de orgulho para esta equipa do Sporting. Eu não diria que é uma questão de orgulho, é uma questão de competência e uma questão de vontade. E relembremos que o Santa Clara nos tirou 3 pontos nos Açores, num jogo bastante atípico, mas que a verdade é que nos ganharam nesse jogo, e por isso acredito que os jogadores querem acertar umas contas no bom sentido e querem provar que aquele jogo dos Açores foi de facto um erro de percurso e nada mais do que isso. Mas também tenho a certeza que têm que entrar com a mesma vontade e com o mesmo brilho que o fizeram no último jogo em Portimão. Mas estou expectante, obviamente, para esse último jogo da temporada. Era importante contar com casa cheia para a despedida, para o reconhecimento também dos adeptos à equipa. Eu acho que a casa cheia deveria ser quase uma condição sine qua non do nosso estádio, e tenho pena que assim não o seja. Espero que o volte a ser, obviamente, no último jogo da época. Acho que esta equipa, por tudo o que tem feito, não só nesta época, mas também na anterior, merece o nosso apoio incondicional, e de facto, quando vemos o estádio cheio, as pessoas a cantar, os cascóis, todo aquele ambiente, eu acho que é contagiante também para os jogadores e que eles dão a melhor resposta dentro de campo. Espero, obviamente, que os nossos sócios e adeptos compareçam em massa, até porque o jogo, apesar de ser um pouco tarde, que eu recebi alguns telefonemas, pessoas gostariam que o jogo fosse
existissem mais jogos em Portugal como em Inglaterra, até de manhã, etc. A verdade é que o jogo é às 8h30 da noite, mas também não é assim tão tarde, é um sábado, e por isso esperemos que exista essa resposta dos nossos sócios e adeptos. Manuel, o que é que espera deste jogo de despedida? Por exemplo, alterações na equipa, nem por isso? Qual é que é a sua expectativa? Segundo o que li, a ideia é um ou outro jogador jogar, inclusivamente até hoje li, não sei se é certo ou não, o guarda-redes, o João Virgínia, jogar em vez do Adán. Acho que isto é o espírito do grupo que é importante, e acho que a Adán até fica satisfeito de ver um jogador que foi um colega que foi suplente dele durante 33 jornadas jogar o último jogo até para portanto, mas isso o Ruben é que lida com eles, é que sabe a capacidade deles. Ele sabe que quer ganhar o jogo, nós sportinguistas queremos ganhar o último jogo, e eles também querem, com toda a certeza, mas eu penso que poderá haver uma outra alteração, e desta vez eu também tenho quase a certeza que Sarabia irá jogar de início. O Sarabia vai jogar de início, não vai ficar de fora, penso eu. Acho que o Sarabia merece sair com uma grande ovação, e possivelmente não jogará o jogo todo, até na parte final poderá sair para levar a ovação que merecem os grandes jogadores que passam pelo nosso clube. Portanto, Sarabia, apesar de jogar um ano emprestado por um grande clube, fez uma época brilhante, uma época extraordinária, e merece os aplausos, merece a saudação de todos nós sportinguistas, e irá ser assim com toda a certeza. Agora, nos outros, eu penso que também, eu acho que o Ruben quer ganhar o jogo. O Ruben, como o Miguel disse, foi uma derrota nos Açores, uma derrota inesperada, porque ao princípio o jogo estava... Queria dizer injusta também. Injusta. Inesperada e injusta, mas é futebol. Pronto, até nós estávamos a entrar bem no jogo, e depois, de um momento para o outro, houve dois jogadores que fizeram duas jogadas e fizeram 2 golos. Tivemos mal a consistência defensiva que é uma arma forte que a nossa equipa tem, se calhar nesse dia falhou, porque são seres humanos e também às vezes falham, e portanto, mas foi os únicos 2 jogos que tivemos um bocadinho aquém, foi esse, e foi com o Benfica. De resto, o Sporting fez um final de campeonato brilhante, mas agora posso dizer que onde nós perdemos o campeonato não foi por perder esses jogos, porque toda a gente perde jogos. Foi na luta direta com o primeiro classificado, em que fomos prejudicados pelo VAR, pelo árbitro, nos 2 jogos, e que se a vitória, e ainda por cima nas andas estávamos a ganhar 2-0, se a vitória nos fornece nesses 2 jogos, ficaríamos em igualdade pontual com o Futebol Clube do Porto. Mas já lá vamos, Manuel, esse balanço, fazer então uma nota em relação também a este jogo de despedida da temporada, de que hoje foi divulgado a data e também o horário. Este Sporting Santa Clara vai acontecer no próximo sábado às 20h30, tal como também já tinha aqui dito o Miguel, e portanto já está definida a data e o horário do jogo que vai marcar a despedida da temporada e também do estádio José Alvalade. Um dos ingredientes fortes, como dizia aqui o Manuel, essa possível despedida de Pablo Sarabia, e portanto uma oportunidade também para os sportinguistas dizerem um adeus a este internacional espanhol que brilhou no campeonato português. Vamos ouvir então Ruben Amorim e o balanço do treinador do Sporting da temporada dos Leões. O balanço é o mesmo de sempre. É escasso para um clube como o Sporting, que quer ganhar os títulos todos, sabendo que o campeonato é o mais importante. Ganhámos duas finais, mas tivemos nos momentos de decisão, e isso é importante para todos os clubes. Não é o principal, não salva épocas nenhumas, mas estamos lá. E o pormenor fez a diferença. A forma como abordámos as 2 mãos do Porto, em que tivemos vantagem em Alvalade e poderíamos ter feito outra coisa, e olhando para os pormenores que faz parte do jogo, o jogo do Braga, a forma como fizemos um penalti numa saída de bola onde não precisávamos fazer penalti, olhando para o jogo do Porto da meia-final, fizemos um penalti que não precisávamos de fazer e virou o jogo. Esses pequenos pormenores nós temos que crescer com isso, mas o balanço da época, para mim, é negativo, porque eu sou treinador de um grande clube, queremos ganhar os títulos todos, e não conseguimos, ganhámos 2. Porém, também não me esqueço que o Sporting não é bicampeão há 71 anos.
que não era campeão há 19, que não ficava, e vocês é que o disseram, que não ficava em segundo lugar após ser campeão há 51 anos. E isso faz também a diferença. Não salva nada, não estou aqui a dizer, volto a dizer, em letras grandes o balanço é negativo, mas a forma de eu conduzir o meu grupo é mostrando que a história também diz algo que nós temos, que é algo muito, muito difícil de mudar, mas que vamos mudar. Miguel, não sei se concordas com esta análise de Rubén Amorim. Parece que de facto foram pormenores que impediram que o Sporting conseguisse revalidar o título. Foi para ti uma época positiva, negativa? Que avaliação é que fazes? Acho que comparativamente à época anterior, diria que é uma época negativa. Comparativamente às últimas décadas do Sporting, eu diria que é uma época positiva. Mas acho que este discurso do Ruben mostra muito aquilo que ele conseguiu materializar novamente no Sporting, que é o positivo é ser campeão. É este grau de exigência que ele tem no dia-a-dia, que tem nos treinos, que tem nos jogos e que tem com os seus jogadores, e é bom que esteja a contagiar também a nossa massa associativa. É termos esta ambição de ser campeão, ter a ambição de estar sempre a lutar por títulos e de facto, enquanto outros treinadores se calhar diriam que esta era uma época positiva, porque de facto chegámos aos oitavos finais da Champions League, coisa que infelizmente é rara nos últimos 20 anos em Portugal no Sporting. Se percebemos, ganhámos a Supertaça, ganhámos a Taça da Liga, mas mesmo assim o treinador queria mais, queria ter estado na final do Jamor e queria o primeiro lugar. E eu acho que isso acaba por ser importante. Obviamente temos um trabalho que deve ser continuado, temos que continuar todos a batalhar da mesma forma, cada vez mais unidos e cada vez mais juntos, mas acho que esta exigência que o Ruben tem com o seu staff, com a sua equipa, é bom que isto contagie toda a gente e que, de facto, sejamos cada vez mais exigentes relativamente aos resultados que a equipa pode alcançar. Manuel, já tivemos a oportunidade de o ouvir e de considerar que foi uma época positiva, na sua opinião. Os pormenores de que fala Rubén Amorim são os pormenores desses dois jogos também de que falava há pouco? Naturalmente, aquilo foi visível. O Rubén sentiu aquilo que todos nós, que estávamos dentro do campo, no estádio, sentimos. E esse jogo foi importante, muito importante. Agora, eu concordo com o que o Ruben pretende transmitir ao grupo. É, de facto, não se sentirem realizados com pouco. Não é pouco. Foi uma época positiva. Para mim, é uma época positiva. Porquê? Porque o Sporting, além de ganhar 2 títulos, entrou diretamente na Champions, deixou um adversário que raramente, que antigamente ficava sempre à nossa frente, a 11 pontos de distância. É bom lembrar isto também. 11 pontos de distância, é muito ponto. E, portanto, acho que Rubén, eu compreendo aquilo que ele quer dizer. O jogador, eu fui jogador e os meus treinadores também, muitas vezes, nós fazíamos bons jogos e eles muitas vezes não davam muito valor àquilo que nós fazíamos. Portanto, porque para nós não nos deixar adormecer, e é isto que ele quer. Ele quer ganhar mais, ele acha que o Sporting é um clube enorme e que precisa de ganhar títulos, mas é títulos de campeão também, não só títulos de taças. E portanto, eu acho que Rubén Amorim, isto agora é uma opinião pessoal, Rubén Amorim foi uma lufada de ar fresco que entrou no Sporting, porque o Sporting não é nada daquilo que era dos últimos anos. O Sporting hoje tem, o Rubén Amorim joga de igual para igual com qualquer adversário, é dominadora quase em todos os jogos. Naturalmente que às vezes não ganha, mas na maioria dos jogos é dominador. E viu-se naqueles 2 jogos com o Futebol Clube do Porto, aquele segundo golo nas Antas, em que 39 segundos os jogadores do Sporting andaram a circular a bola e ela acabou na baliza. Portanto, e depois lá entra o Porto a jogar.
E depois entrou o Porto a jogar e conseguiu chegar ao empate. Mas eu não me esqueço, jamais me esquecerei, e fico muito triste de muita gente não dizer que aquele soco do Pepe no Coates não é intencional. Fico muito triste como homem de futebol. É que a maioria das pessoas disseram que o soco não foi intencional. E foi um soco mesmo intencional, com a mão fechada no esqueixo do Coates. E depois o empurrão, e é assim que se ganha pontos, perde pontos, e ganha-se campeonatos e perde-se campeonatos. E bastava só ganharmos esses 2 jogos, se calhar ficámos com os mesmos pontos e éramos campeões. Mas vamos esperar para o ano para ver. Há uma coisa que eu gostava de dizer. Eu achei curioso, eu fartei-me de rir a ler os jornais, já não lia jornais já há 2 dias. Há 2 dias, nem vi televisão, não vi nada. Tive 2 dias com a televisão apagada em casa, não vi nada. 2 dias, sem apagar, não quis ver nada. Nem sei o que se passou. Mas fico muito surpreendido com o treinador do Futebol do Porto dar os parabéns ao Sporting, porque foi um adversário duro de roer. Eu gostava que ele tivesse dado, era o ano passado, quando o Sporting foi campeão, os parabéns ao Sporting, não é por ficar em segundo. O Sporting não gosta de ficar em segundo, gosta de ficar em primeiro e só gosta de levar os parabéns quando fica em primeiro lugar. Isto é as ironias. O Porto tem muita gente irónica. Muita gente irónica. Não sei o que é que eles pensam de ironia, mas pensam que fazem de nós parolos, mas estão enganados. Portanto, eu jamais darei os parabéns ao Porto, porque não me esqueço, nunca me esquecerei, porque eu estava presente, a forma como eles lidaram com as vitórias do Sporting na Taça de Portugal, na Taça da Liga, 2 vezes na Taça da Liga, que foi vergonhoso porque não ganharam, não conseguiam ganhar o Sporting. Eles têm que reconhecer que os outros também têm valor e que lhes podem ganhar. E quando eles aceitarem isso, eu também aceito. A verdade é que Miguel Rubén Amorim deu os parabéns ao Futebol Clube do Porto por este título, por terem ficado em primeiro lugar, e assim que ficou consumada esta conquista por parte do Futebol Clube do Porto, assistimos aqui a uma série de declarações por parte dos seus dirigentes, sobretudo por parte do seu presidente, utilizando aqui um discurso que já temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos. Um discurso visando muito um alegado centralismo de Lisboa, um discurso também visando os principais rivais, muitas provocações, por exemplo, em direção em relação ao Sporting. E eu pergunto se este tipo de provocações, na hora de celebrar um título, não deixa de revelar aqui talvez um certo complexo de inferioridade por parte de um clube que não deixa de ser um dos maiores do futebol português. Acho que a grandeza de um clube não se vê apenas na vitória, mas na forma como se ganha e nos valores que transmite. Eu diria que nós estamos muito confortáveis e orgulhosos dos nossos. Isso basta. Manuel, se quiser também comentar como é que viu como é que tem visto estas, já sei que não viu televisão nos últimos dias, mas não sei se teve a oportunidade de ler algumas declarações, nomeadamente por parte do Presidente do Futebol Clube do Porto e alguns dirigentes, visando a cidade de Lisboa, visando o Governo, visando o Sporting, provocações também em relação ao Presidente do Sporting, tudo isto na hora de celebrar um título, uma conquista. Eu acho que o Presidente do Porto não tem moral nenhuma para falar do Presidente do Sporting. O Presidente do Sporting é um homem sério, verdadeiro, honesto, eu conheço-o há muitos anos, é uma pessoa vertical e, portanto, ele não tem moral nenhuma para dizer mal do Presidente do Sporting. Por isso, já toda a gente conhece a ironia do Presidente do Futebol Clube do Porto, toda a gente sabe quem é o Presidente do Porto. Eles tentaram gozar connosco, mas não tem hipóteses nenhumas, Eu acho que é triste. Eu nem compreendo o porquê de ele falar do Presidente do Sporting, ainda não percebi. Não percebi, sinceramente. Ele foi campeão, ganhou, e não percebo porque é que ainda a perguntar se o Presidente do Sporting ainda estava à espera de ser campeão. Não sei qual é a graça. Ele não tem graça nenhuma. Não tem. Eu, sinceramente, acho que há pessoas
Eu sei o que passei no futebol. Eu vou estar calado vai muita coisa comigo para o túmulo, lá para baixo, que eu, com a idade que tenho, é mais uns aninhos e depois vou lá para baixo. E há muita coisa que vai comigo para o túmulo, porque eu tenho que estar caladinho. Vamos avançar, Miguel, vamos para o handball. O handball que teve um grande clássico neste fim de semana, com uma equipa que tem um projeto desportivo que está bem delineado, que tem até várias semelhanças com o futebol, aposta na formação, aposta em jovens talentos. É uma equipa que tem outras armas, das armas do Futebol Clube do Porto, que continua a lutar pelo título, não conseguiu vencer, perdeu com o Futebol Clube do Porto, mas assistimos a um grande jogo. Não venceu o jogo, continua ainda na luta pelo título, mas o que é que ganhou esta jovem equipa de handball do Sporting a partir deste fim de semana? Acho que já tinha ganho, mas ganhou ainda mais amor e respeito da massa associativa leonina. Mas acho que este jogo, enfim, demonstrou que de facto temos um projeto onde tudo aquilo que tem sido feito é fruto dos jogadores que temos, é fruto da equipa técnica que temos, é fruto do staff que temos, e acho que podemos estar orgulhosos do caminho feito até agora. Ainda faltam alguns jogos para acabar o campeonato, ainda temos uma Taça de Portugal em disputa e acho que o talento que vimos dentro de campo enfim, nos deixa esperançosos para o que aí vem e mais uma vez o essencial é lutar dignamente e com as nossas armas até ao fim. Desta vez, infelizmente, não foi possível ganhar. E o que dizer deste ambiente que estávamos também a ver nas imagens do pavilhão João Rocha? É um ambiente incrível. Os sócios e os adeptos do Sporting acho que já nos habituaram a este ambiente no pavilhão. Acho que foi importante a forma como disseram presente à chamada do clube e de facto são o jogador extra e mais uma vez, infelizmente, e porque o desporto também é isto, às vezes fazemos tudo e perdemos o jogo, como se sabe, a 3 segundos do fim. Mas acho que temos de ter todos muito orgulho naquilo que foi feito e muita esperança naquilo que está por fazer. Mas não houve confusão nenhuma, não, Miguel? Com a gente podemos perder, sabemos perder, de cabeça erguida. Se fosse lá no Dragão, aquilo havia confusão de trás, ia para a frente e coisa. E é isto que as pessoas não veem. Eu acho que as pessoas têm que começar a ver estas coisas. O Futebol Clube do Porto pensa que não pode perder com ninguém. E isso tem que acabar no futebol português. Ainda assim, falávamos... Era handball. Neste caso era handball, no desporto, não é? Nós lá nas Antas já levámos em handball, já levámos em campeonato, já levámos em tudo. Na confusão. Mas falavas, Miguel, na esperança pelo futuro, porque esta equipa de facto tem muitos jovens talentos, ainda agora neste jogo. Martim e Kiko Costa, de facto, por exemplo, mostraram esse talento. Está cada vez mais perto de vencer títulos esta equipa? Como eu disse no início, eu acho que o importante, obviamente, importante é ganhar e, obviamente, todos queremos ganhar, mas sabendo que é desporto e quando o desporto é justo, enfim, não se pode ganhar sempre, porque adversários também tentam como nós, o importante é, de facto, estar nestas decisões finais. E recordemos que o Futebol Clube do Porto no handball tem um projeto que já tem alguns anos e que tem outro arcabouço, digamos assim, até financeiro, que o nosso não tem. E por isso mesmo ver o caminho que percorremos esta época, as apostas que foram feitas, uma nova equipa técnica, a estrutura, acho que só podemos estar orgulhosos daquilo que foi feito e com esperança naquilo que vamos continuar a fazer, porque tenho a certeza que vão estar todos a melhor resposta dentro de campo. Miguel, passamos por mais um dia 7 de maio, que é uma data importante no Sporting e que homenageia todos os anos todos os adeptos que faleceram, por assim dizer, de leão ao peito, com a camisola vestida, com as cores vestidas. Foi uma homenagem que voltou a contar com o presidente Frederico Varandas e que é sempre um momento simbólico, mas que também diz muito a todos os sportinguistas, não é? Sim, já disseste o que é o Dia do Leão e onde nós recordamos o José Gonçalves e o Paulo Ferreira que morreram na sequência da queda do Garantim do antigo estádio de Alvalade e também o Rui Mendes, que foi atingido por um very light no estádio do Jamor, assim como outros, obviamente, que perderam a vida de leão ao peito. É uma cerimónia
diria, íntima, onde estiveram alguns dos sobreviventes e familiares das pessoas que eu acabei de referir, e onde esteve presente o Presidente do Sporting e alguns dos nossos órgãos sociais, e há sempre uma troca de palavras e uma troca de sentimentos ali entre as pessoas, e foi feito um minuto de silêncio. Eu acho que é importante o clube demonstrar que não se esquece destes apoios e que não se esquece destas histórias que infelizmente mancham o nosso futebol. Miguel, muito obrigado pela... Nosso desporto. Nosso desporto, no caso. Muito obrigado pela tua presença. Agradeço também ao Manuel Fernandes, uma vez mais, por terem estado connosco, assim como ao Pedro Azevedo e também ao João Oliveira, que não esteve connosco em direto, mas que não deixou de participar no programa. Muito obrigado aos 4. Estaremos de regresso na próxima semana.